Olá, seja bem-vindo ao aulão do COC Floripa, do AZ Floripa. Eu sou Felipe, professor de História. E vamos falar um pouco sobre história, sobre a prova de História do Enem. Bom, História é a disciplina do contexto. E a prova do Enem valoriza exatamente, no campo da História, as competências voltadas exatamente para a análise de contexto histórico. E aí, claro, vai abordar, por exemplo, relações de causa e efeito e também características específicas de determinados recortes históricos, determinados contextos históricos. Bom, a prova do Enem vem mudando um pouco em relação à distribuição de conteúdos nos últimos anos, especificamente nos últimos 2 anos. Era comum que tivéssemos ali uma predominância maior de história do Brasil, mas agora a gente vai ter, na verdade, uma predominância um pouquinho maior da parte de história geral. Bom, olha só, nós vamos começar falando aqui sobre história geral e vamos falar de um tema que cai bastante na prova do Enem, Grécia Antiga, democracia. Bom, vamos lá então falar sobre democracia ateniense. Democracia é um tema bastante pertinente na atualidade, no Brasil especificamente, é um tema que vem sendo bastante discutido por razões, óbvias, por toda uma problemática atual. Bom, e é comum também que o Enem possa abordar temas da antiguidade com o objetivo de relacionar com a atualidade, inclusive com o contexto brasileiro atual. Olha só, a democracia ateniense, ela se forma a partir de um levante popular liderado por Clístenes e que vai encerrar um período de tirania. Bom, tem uma semelhança, por exemplo, com a construção da democracia brasileira, que também se forma a partir de uma mobilização popular contra um contexto ditatorial. Bom, outra característica importante, diferente da nossa democracia, que a democracia ateniense ela é direta ou participativa, diferente da nossa, que tem caráter representativo. Bom, nesse caso, em Atenas, democracia significa, claro, o governo do povo, mas o que seria povo? Povo, nesse caso, é o conjunto de cidadãos. E aí, nesse caso, seriam cidadãos todos aqueles que possuem direitos políticos e que participam das decisões políticas da cidade, ou seja, todos os homens atenienses livres. E eles participavam diretamente das decisões, sem necessariamente a presença de representantes, porque existia em Atenas uma assembleia popular, a eclésia, da qual poderiam se inscrever todos os cidadãos, todos os homens atenienses livres, todo o povo de Atenas. A eclésia já chegou a contar com 29 mil inscritos. Bom, nós temos aqui também, claro, em comparação à democracia brasileira, o fato da democracia ateniense ser bastante excludente. Se ela considera como cidadãos somente homens atenienses livres, vai acabar excluindo, por exemplo, mulheres, estrangeiros, nesse caso, os metecos, e também os escravizados. Agora, veja só. Assim como a democracia brasileira prevê punição para atos contrários à democracia ateniense também previa punição para atos contrários à democracia. Nós temos aqui a criação da lei do ostracismo por Clístenes, que vai prever, sim, a punição a atos antidemocráticos, com a suspensão dos direitos políticos, inclusive o banimento da cidade por até 10 anos. Vamos resolver, então, uma questão sobre Atenas, sobre a democracia ateniense e verificar como, exatamente, o contexto, a formação e as principais características são os pontos principais explorados pela prova do Enem. Olha só, temos aqui uma questão sobre Grécia Antiga, dizendo que o conceito de povo abrange não somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Sim, excluía mulheres, estrangeiros, escravizados. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada, experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 a.C. e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Bom, está dizendo então que o conceito de povo é o conjunto de cidadãos e que essa democracia é uma democracia direta. E o que diz o comando da questão? Bom, naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o quê? Vamos lá. Opção A, alternativa A, a competição para a escolha de representante? Bom, seria, se fosse o caso de uma democracia representativa, essencialmente representativa. Atenas até tinha, claro, cargos representativos, mas o fundamento da democracia e o que pede, inclusive,
o comando em relação ao enunciado é exatamente o fato de ser uma democracia direta. Bom, a gente tem ali então a opção B. Campanha pela revitalização das oligarquias? Não, oligarquia é governo das minorias, né? A democracia traz um conceito mais abrangente de regime político. Bom, temos a opção C, estabelecimento de mandatos temporários. Bom, mandato é característica de uma democracia representativa, e a democracia ateniense é direta, então não é bem isso que o comando da questão está pedindo. E aí chegamos então na letra D, declínio da sociedade civil organizada. Bom, não porque a democracia ela é uma construção de uma sociedade que se organiza exatamente através desse regime político. Então, na verdade, é a forma pela qual a sociedade se organiza. E aí, claro, sobra a alternativa E, participação no exercício do poder. Exatamente, a participação direta no exercício do poder. Bom, outro tema que é bastante frequente na prova do Enem é exatamente o contexto das revoluções que acontecem ali no século XVIII. Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Americana são alguns temas que mais são abordados. Vamos falar então aqui da Revolução Industrial Inglesa. Quando esse assunto aparece na prova, um dos principais temas abordados é exatamente como se construiu a industrialização na Inglaterra. Por que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial? Bom, vamos lá então apontar os principais fatores aqui. Olha só. Um dos fatores é exatamente a acumulação de capital por parte da burguesia. Essa acumulação acontece através do comercialismo, que é a modalidade de mercantilismo que havia na Inglaterra. Essa acumulação de capital permitiu, por exemplo, a aplicação desse capital excedente em novas tecnologias produtivas, exemplo da máquina a vapor, mas também a montagem das fábricas. Bom, temos ainda a Revolução Gloriosa, que é o contexto no qual a burguesia ascende ao poder. É a primeira experiência da história ocidental em que a burguesia ascende ao poder. E chegando ao poder, ela vai, claro, facilitar ainda mais as condições para essa acumulação de capital. Bom, temos aqui ainda um presente da natureza para a Inglaterra, né? Uma existência de uma quantidade considerável de minas de ferro e carvão, inclusive com a facilidade logística dessas minas estarem situadas próximo às cidades já, onde a indústria vai acabar acontecendo. E por último, os cercamentos. Bom, os cercamentos representam ali o momento de aburguesamento da nobreza que antes era feudal e que vai encerrar os laços feudais, acabando com as chamadas terras comunais. Com isso, os servos são expulsos das terras e acabam então migrando para a cidade. Temos aí um intenso êxodo rural. Bom, a gente vai ter essas terras utilizadas para a criação de ovelhas com o objetivo de produzir lã. Temos então aí matéria-prima para a indústria. Agora, quando esses camponeses, antes servos, são expulsos das terras, migram para a cidade, eles vão formar ali, ajudar a formar o operariado inglês, formando então a mão de obra da Revolução Industrial. Agora tem um detalhe, essa mão de obra é ao mesmo tempo assalariada, e por ser assalariada, ela vira também mercado consumidor da Revolução Industrial. Bom, vamos ver então como o Enem pode abordar exatamente esse contexto. Olha só, temos aqui uma questão que aborda um dos fatores centrais da Revolução Industrial Inglesa, que são os cercamentos. Dizendo aqui que no século XVIII, eles podem ser considerados como síntese das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. E diz o seguinte, que em primeiro lugar, os cercamentos vão garantir a produção de lã, até porque as terras serão cercadas para a criação de ovelhas, gerando matéria-prima para a indústria. E, em segundo lugar, vai dizer que acabou liberando mão de obra. Esses servos, expulsos dos campos, migram para a cidade e ajudam a formar o operariado inglês. E o comando da questão pede o quê? Uma outra consequência dos cercamentos. Ali no texto já temos o quê? Matéria-prima, a lã. Temos também a mão de obra. Bom, qual seria, então, a outra consequência dos cercamentos? Vamos lá, então. A letra A, o aumento do consumo interno. Bom, se entendermos que essa massa de camponeses que deixa o campo, vai para a cidade, forma o operariado inglês, que é uma classe salariada e que, através do seu salário, vai consumir aquilo que ela mesma produz, a opção A, então, está correta, É o aumento do consumo interno, exatamente. Bom, avançamos um pouco mais no tempo e agora vamos falar de uma outra parte da história geral que a prova do Enem vem abordar com bastante frequência. Na verdade,
toda a prova vai ter ou Primeira Guerra Mundial, ou entre guerras, ou ainda Segunda Guerra Mundial, ou Guerra Fria. Esse ano, né, ano de final 5, a possibilidade de cobrar alguma coisa relacionada a 1945, que é o final da Segunda Guerra e ao mesmo tempo ali a preparação para a Guerra Fria acaba sendo bem grande. Então vamos lá falar sobre Segunda Guerra Mundial. Bom, qual seria aqui a causa principal da Segunda Guerra Mundial? Bom, a expansão do eixo, né? Mas principalmente da expansão nazista. Essa expansão nazista, claro, na ideologia nazista ela é justificada pelo arianismo, né? A crença na existência de uma suposta raça supostamente superior que deveria se sobrepor a outras raças. Nesse caso seria a raça ariana. E ela deveria então conquistar um espaço vital ao exercício dessa supremacia. Bom, a gente vai ter essa expansão nazista sendo facilitada pelo fato dos Estados Unidos adotarem uma política externa isolacionista, mas também pela dificuldade de Inglaterra e França de conduzirem a chamada Liga das Nações. Vão acabar negociando com a Alemanha a expansão nazista para o leste europeu, entendendo que a expansão nazista pudesse ser um escudo para o avanço soviético. O socialismo era visto como um mal mais perigoso do que o próprio nazismo. Bom, e em 1938 acontece a Conferência de Munique. É quando Hitler quer invadir a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Inglaterra e França vão permitir que isso aconteça, mas impõem um limite para a expansão nazista, dizendo que ele não poderia, por exemplo, anexar o corredor polonês. O Hitler vai querer anexar o corredor polonês, mas para isso faz um acordo com a União Soviética, é o Tratado Ribbentrop-Molotov, e aí ele invade o corredor polonês e temos o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, na primeira fase, ali de 39 a 42, temos um avanço do eixo. Nesse momento, aí, especificamente em 41, o Hitler resolve romper com o pacto com a União Soviética, invade a União Soviética na Operação Barbarossa e temos o ingresso da União Soviética no conflito. E temos também o Japão, com sua expansão no Pacífico, promovendo o ataque à base naval de Pearl Harbor. Isso provoca o ingresso dos Estados Unidos ao lado de Inglaterra e França, fortalecendo os aliados. É aí então que os aliados vão promover a virada sobre o eixo. No dia 6 de junho de 44, temos então ali as tropas aliadas desembarcando no norte da França, na região da Normandia, e promovendo o recuo nazista na frente ocidental. Depois os soviéticos avançam na frente oriental, invadem a Alemanha, cercam Berlim. Hitler se suicida, a Alemanha acaba se rendendo no cerco a Berlim. E aí depois acontece, a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, levando também à rendição do Japão. A guerra vai chegar ao seu fim com alguns acordos que já preparam o contexto da Guerra Fria. A Conferência de Alta, que vai dividir a Europa em áreas de influência, também a Conferência de Potsdam, que divide a Alemanha e Berlim, entre a influência socialista e capitalista, e a Conferência de São Francisco, que acaba então fundando a ONU. Bom, vamos então resolver aqui uma questão sobre Segunda Guerra Mundial. Olha só. Aqui fala de um discurso proferido em 17 de março de 1939 pelo primeiro-ministro inglês na época, que era Chamberlain. Bom, Chamberlain aqui vai falar que ele não tinha o propósito de ir até Munique, com o objetivo de que aquela visita fosse em vão. Bom, ele diz o seguinte, que era o objetivo de prosseguir com a política que por vezes era chamado de apaziguamento europeu. E ele vai dizer que Hitler repetiu o que já tinha dito em outros momentos, ou seja, que os Sudetos, a região lá de população alemã da Tchecoslováquia, era a sua última ambição territorial na Europa e que não iria incluir na Alemanha outros povos, senão os alemães, certo? Bom, na Conferência de Munique, a gente sabe que, de fato, o Hitler se compromete a anexar os Sudetos e não dar mais nenhum passo adiante nesse processo de expansão. Vamos ver aqui o que pede, então, o comando da questão. Olha só. Sabendo que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que, ou seja, conclui-se o quê? Bom, se ele se compromete a não anexar nenhum território a mais, e ele rompe, na verdade, com esse acordo, então só podemos concluir que, de fato, ele almejava anexar outros territórios. Bom,
De fato, né? Ele vai acabar depois invadindo o corredor polonês, vai depois invadir grande parte do leste europeu e vai chegar a invadir, inclusive durante a guerra, a própria União Soviética. Então vamos aqui analisar as alternativas. Letra A aqui. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Bom, perfeitamente, né? Inclusive o próximo passo é a invasão do corredor polonês, que é o grande estopim da Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos agora para a história do Brasil. Na história do Brasil nós temos ali alguns temas que são bastante abordados, né? Tem uma frequência maior na prova, como por exemplo, Brasil Colônia. Também o período imperial acaba ocupando uma parte importante da prova. É bem frequente também a cobrança de movimentos sociais na República Velha, mas principalmente o quê? Era Vargas e ditadura militar. Então vamos lá falar sobre Era Vargas. Bom, no contexto da Era Vargas nós temos uma mudança estrutural da sociedade, da economia e das práticas políticas no Brasil. E é isso que é importante mapear, esses conceitos mais relevantes. Não precisa se preocupar, por exemplo, em memorizar fatos periféricos no contexto da Era Vargas. E sim, claro, organizar, mapear os elementos mais importantes no contexto político, social e também econômico, cultural. Vamos lá então, olha só. A Era Vargas traz ali uma novidade para a estrutura social do país, as leis trabalhistas, né? Elas surgem ali a partir já de 1930, com a lei de sindicalização, que vai regulamentar sindicatos. Depois temos a Constituição de 34, que vai trazer leis trabalhistas, e depois um aprofundamento dessas leis com a CLT em 43. E tudo isso significa o quê? Significa que as relações de trabalho agora serão tuteladas pelo Estado. O Estado irá regular relações entre patrões e empregados, seguindo, claro, um modelo, né, que serviu de inspiração, que era a Carta ao Lavoro de Mussolini. Bom, temos aqui também no campo econômico o chamado nacionalismo econômico de Vargas, que vai trazer um forte intervencionismo estatal, que é uma marca das políticas econômicas do período pós-crise 29, quando temos ali uma crise do modelo liberal. E a grande estratégia de Vargas é investir em empresas estatais do setor de base, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, entre outros. Bom, temos aqui também, no período do entreguerras, no Brasil, um reflexo daquela polarização político-ideológica que acontecia na Europa. O conflito, a polarização entre o nazifascismo e o socialismo. No Brasil temos a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes e de inspiração socialista, e que vai se chocar aqui com a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de Plínio Salgado, de orientação fascista. Bom, temos aí, nesse contexto de polarização, um golpe de Estado, que vai publicar um plano falso atribuído aos comunistas, onde os comunistas tomariam o poder de forma violenta, o Plano Cohen, que é o pretexto para o golpe de Estado Novo e que vai ser executado com a outorga de uma Constituição de orientação fascista, a Constituição 37, apelidada de a Polaca, inspirada no regime fascista da Polônia. Bom, temos ainda aqui o populismo, né? Através do Departamento de Imprensa e Propaganda, haverá uma forte massificação ideológica por meio do rádio, principalmente através do programa A Hora do Brasil, e que vai tratar o Vargas como o pai dos pobres, o protetor da classe trabalhadora. Nessa massificação ideológica pelo rádio, o Vargas aparece como um líder carismático, onde as decisões do Estado se confundem com as decisões do estadista. Se personifica o Estado na figura do estadista. Bom, vamos resolver aqui uma questão sobre a Era Vargas então. Olha só, aqui diz no enunciado que as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Claro que fracassou, porque a Era Vargas é marcada pelo controle do Estado sobre os sindicatos. O sindicalismo atrelado ao Estado, o Estado tutelando as relações de classe. Bom, vamos ver então o que pede aqui o comando da questão. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelo quê? Bom, alternativa A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas? Não, haverá um alinhamento dos sindicatos com a ideologia do Estado. Por um diálogo democraticamente constituído? Não. A ideia de um diálogo democrático seria do livre sindicalismo, e não é o caso, né? É um sindicato controlado pelo Estado.
Pelas benesses sociais do getulismo? Bom, nesse caso aqui, claro, a gente vai ter, sim, benefícios, né, do getulismo à classe trabalhadora, mas não é exatamente esse benefício que garante o controle sobre os sindicatos, né, e sim um controle efetivo. Temos aqui a letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Exatamente, o Estado vai regular as relações de classe. Bom, e para terminar, vamos falar sobre ditadura militar. Sobre ditadura militar, a parte mais importante é entender o contexto de construção de um estado de exceção, através, por exemplo, do AI-2, que institui o bipartidarismo, a Constituição de 67, que vai trazer a censura prévia, o AI-5, que vai suspender garantias individuais, como, por exemplo, o princípio, né, o direito de habeas corpus em caso de crime contra a Lei de Segurança Nacional, a Lei Falcão, que vai restringir a campanha eleitoral no rádio e na TV, e o pacote de abril, que vai criar o cargo de senador biônico, um terço do Senado nomeado pelo presidente. Bom, o processo de abertura acontece especificamente ali a partir do governo Geisel. Em 78 temos a suspensão de todos os AIs, entre eles o AI-5. Em 79, a lei de anistia, que não será exatamente ampla, geral e restrita, porque não vai perdoar todos os crimes da resistência, embora proteja os militares, os agentes da repressão, de qualquer punição posterior. Temos em 79 também um pluripartidarismo, em 82 as diretas para governador e em 84, né, a campanha pelas diretas já acaba não sendo, né, aprovada, né, a emenda Dante Oliveira no Congresso e temos então uma eleição indireta, é a eleição de Tancredo. Vamos lá então para uma última questão. Aqui temos um texto que diz que a anistia pode ser considerada muito mais, né, uma concessão do que uma conquista. E o texto 2 que diz que foi uma conquista e não exatamente, né, uma dádiva. Bom, então vamos lá. O texto 1 diz que foi uma concessão, o texto 2 diz que foi uma conquista. A lei de anistia, então, aprovada pelo Congresso em 28 de agosto de 79, ela tem sido debatida pela sociedade brasileira. Sim, inclusive nos dias de hoje, né? Essa questão é um pouco mais antiga. E no texto, as posições assumidas revelam o quê? Bom, letra A, retomada da ditadura militar em nome da unidade nacional? Bom, o texto não propõe a retomada da ditadura, né? Letra D, valorização dos movimentos ligados à luta armada? Também não. Relativização dos direitos humanos com base na experiência ditatorial brasileira? Bom, não é isso também, né? Reescrita da história do terrorismo esquerdista para compreender o passado? Essa alternativa vem cheia de juízos de valor e o Enem, né, não costuma fazer isso. E letra E, reflexão crítica sobre o passado em função de mudanças no cenário político? Claro, a cada período, dependendo do contexto histórico, a visão sobre um fato histórico pode trazer um debate novo. E é exatamente isso. Eu fico por aqui, desejando sucesso na sua prova e agora fique com o grande mestre da geografia, o professor Grotti.